Estamos de volta com o seu jornal Prêmio News para você ligado aqui na tela da Rede Prêmio TV. E como você já sabe, nesse terceiro bloco do nosso jornal, diariamente trazemos especialistas para falar dos mais diversos assuntos. E hoje estamos com ele, após esse feriado de Páscoa, Dr. Renato Sanches, sempre, toda semana aqui com a gente. Como é que foi de feriado, doutor? Excelente. Tudo e você, bem? Henrique, como foi? Tudo certo também. Muito bom. Maravilha. Bom, a gente veio falando da Previdência, né? E agora a gente dá continuidade nesse bloco, o terceiro assunto da série da Previdência, da reforma previdenciária. O Dr. Renato Sanches vai dar continuidade para a gente. O que tem de novo nesse bloco? Saudações aos telespectadores, aos nossos amigos e amigas de casa. A Previdência ela está virando, como o Henrique bem colocou, uma série, né? Porque existem uma série de informações que tem que ser passadas com sobriedade para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para os internautas aqui, visto que nos programas anteriores tratamos de forma pormenorizada a respeito das discussões apresentadas acerca da existência ou não de um déficit, como ele foi construído até o presente momento e quais são as bases de cálculos que conduziram a esse entendimento, né? Na oportunidade de hoje, trago para os nossos telespectadores aqui as questões de mudanças, as transições, como era a aposentadoria e como ficaram as questões da própria aposentadoria, né? Começando com um ponto muito interessante, né? Atualmente existe a aposentadoria por tempo de contribuição, onde se avaliam ali apenas o período em que o trabalhador e a trabalhadora contribuíram devidamente recolhidos para a Previdência Social. Nesse novo formato de previdência, logicamente que haverá um período de transição, as regras que estão sendo propostas e mencionadas na mídia como um todo não vão ocorrer do dia para a noite. Há uma transição programada de aproximadamente 12 anos. Essas questões elas vão ser colocadas da seguinte maneira: o tempo de contribuição, que é esse tipo específico de aposentadoria, ele deixa de existir no seu formato puro de tempo e ele sofre um acréscimo comparativo com a idade. Ou seja, existem as questões do tempo mínimo de contribuição e também da idade, né? O tempo mínimo hoje para aquele trabalhador urbano que visa se aposentar, hoje ele é da seguinte forma: tem que se ter 60 anos mulher, 65 anos homem e, a partir disso, no mínimo 15 anos de contribuição, as tão conhecidas 180 contribuições. A partir dessa transição, o modelo ele evolui para 20 anos de contribuição mínima, com as idades para a mulher de 62 e para o homem de 65 anos. E este valor ele será feito com uma base de 60% de todas as contribuições daquele trabalhador. Lembrando que para chegar ao limite integral de todo o recolhimento de uma vida de trabalho ali, tem que se alcançar os 40 anos de trabalho por essa transição completa. Muito bem, doutor Renato, tem muita pergunta a respeito dos tipos, né? Teve muita alteração, os tipos de aposentadoria ou não? Nesse quesito não houve tantas mudanças? Quanto aos tipos, como eu trouxe anteriormente, deixa de existir o tempo de contribuição, existe ali o tempo de aposentadoria, onde eles colocam o mínimo, como tratei agora, dos 20 anos, tanto para homem quanto para mulher, com essa diferença de idade, 62 mulher, 65 anos homem, ao longo dessa transição por completo. Ainda há a possibilidade da aposentadoria também para as pessoas que sofrem um acidente que causa um dano permanente àquela pessoa, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria também, ela ainda vai se manter no nosso ordenamento jurídico, que aquela pessoa foi vitimada por um acidente ou uma doença que a incapacita para o trabalho. Contudo, diferente do formato de hoje, para as pessoas que sofrem um acidente ou a doença no ambiente de trabalho ou em razão dele, nessa estrutura, continua-se o 100% do benefício alcançado. Agora, se a doença ou acidente limitante se deu fora das condições e relação de trabalho, ela inicia com 60% tendo um acréscimo ao longo do tempo também.
Muito bem. Muita dúvida também está pairando sobre as regras de transição, né? Muita gente questionando como isso vai ser feito, como não vai. Apesar de estar sempre na mídia, parece que às vezes não fica muito claro, né? Se você puder trazer essa questão para a gente. Um prazer, um prazer. É sempre importante dizer que todo projeto que é apresentado, ele precisa de uma regra de transição para que as pessoas que estão ali sendo o objetivo e o alvo desse projeto, elas estejam sendo mencionadas e informadas sobre as mudanças. E essa transição nada mais é isso, nada mais que é do que justamente apresentar as formas de mudança, né? Hoje, o que há no cenário de hoje? Se alguém vai se aposentar com todos os requisitos necessários, ele se aposenta. Agora, se aquela pessoa ainda faltam até 2 anos para completar o seu tempo de contribuição tão sonhado para a sua aposentadoria, chama-se de pedágio. O pedágio é o quê? É um período que a pessoa tem de contribuir a mais para que alcance todos os requisitos para a aposentadoria. No cenário, temos alguns pontos específicos. Como eu comecei pela questão do pedágio, se a pessoa falta 1 ano para concluir a sua aposentadoria, o pedágio é de 50%. Correção, até 2 anos de 50%. Esse 50% se faz da seguinte forma: se faltam 2 anos, a pessoa tem que trabalhar 1 ano a mais. É 50% do que falta acrescentado para atingir os requisitos ali da sua aposentadoria. Frente a isso também, há a questão dos pontos, tão conhecidos pontos que estão em vigor hoje, mas os pontos do formato que estão em vigor hoje, eles têm o objetivo de que a pessoa se aposente com o maior valor possível. Agora, nessa transição, mantém-se o formato deste ano, de 86,96, que nada mais são que a soma entre o tempo de contribuição e a idade, que resulta nesse ponto. Contudo, essa nova formatação de pontos, ela vem para fazer a transição. E o ponto intermediário dessa transição são as questões da junção entre o tempo de contribuição e a idade propriamente dita. Muito bem, doutor Renato, na sua opinião, esse impasse que a gente está assistindo no Congresso, tem algum impeditivo jurídico para estar acontecendo isso? Ou é mais uma rincha mesmo entre esquerda, direita, o tal do centrão? Como que você vê isso? Henrique, é uma pergunta bastante complexa, assim, eu vou me atentar a respondê-la com a maior objetividade no menor tempo possível que nos resta aqui. Existe, logicamente, toda uma construção ideológica, como tratamos nos programas anteriores, acerca do que é a esquerda e do que é a direita, e de que cada qual dessas ideologias almeja, né? Uma mais neoliberal e uma mais para um estado de bem-estar social, colocado assim. Uma construção a fim de atingir toda a coletividade, cada qual com a sua perspectiva de própria atuação, de compreensão de como seria o melhor para o sistema macro, para todos, né? Contudo, os impeditivos jurídicos que estão sendo demonstrados ali, estão sendo apontados presencialmente nas possibilidades únicas e relativas com a redução de direitos. Sempre que há uma análise de redução de direitos, o Brasil, como um Estado que participa da Organização das Nações Unidas, como tratamos tão detalhadamente referente aos direitos humanos, ele tem que avaliar os tratados internacionais que compõem todo esse ordenamento jurídico internacional e nacional também. É, acima de tudo, a nossa tão querida e amada Constituição da República Federativa do Brasil de 88, onde traz ali uma questão grande, uma Constituição cidadã, como já tratamos aqui. Então, ressalvadas essas questões de debates, cada membro do Congresso, seja no Senado, ou seja na outra casa legislativa, na própria Câmara, tende a avaliar todos os pontos, né? O que me parece que até o momento, Henrique, ainda falta um pouco assim de transparência nos números que estão motivando a proposta. Até nos últimos dias, salvo engano, na última sexta-feira, houve até mesmo um sigilo que foi apresentado ali, colocado nos cálculos que estão fundamentando a proposta em andamento, em discussão. Então, o mais importante nesse momento é a transparência, o debate aprofundado,
a retirar todas as ideologias e verificar o que é melhor para o Brasil. Analisar a alteração da população e dos estudos demográficos, do envelhecimento da população, das formas de arrecadação, do que compõe e integra a própria Previdência Social e, a partir disso, com esses estudos claros e nítidos ali, avaliar o que de fato precisa ser feito. Porque até agora há um conjunto de intenções, há um conjunto de mecanismos de alteração, mas precisamos saber pela matemática, pelos números, o que de fato precisa ser feito, Henrique. Muito bem. Aliás, a população precisava ter uma ciência de uma forma mais clara das mudanças que estão, né, para ocorrer. E que conselho você dá para a população, para as pessoas que nos assistem nesse momento de reforma do nosso país? O que é importante se inteirar, prestar atenção, de repente buscar informações adicionais para ficar por dentro dessa importante mudança no país? Importante ficar sempre atento à construção do raciocínio crítico, do pensamento lógico, não se deixar levar por pessoas que utilizam a emoção como uma ferramenta para contaminar e contagiar as grandes massas, né? Toda pessoa, independente da sua escolaridade, do seu acesso à informação, busque conversar com profissionais que atuam na área, busque avaliar documentários, veja os documentos do governo, veja os materiais de esquerda, veja os materiais de direita, veja quais são os pontos que convergem e os que divergem, para que a partir do conhecimento as pessoas consigam construir a sua própria menção, a sua própria interpretação do que lhes é interessante. Verifique também a partir da sua categoria profissional como ela está sendo afetada pelas questões da reforma e, acima de tudo, saiba procurar os seus representantes que estão no Congresso, aqueles que você votou para senador, para deputado federal, que estão com essa missão de fazer essa modificação, modulá-la e verificar em que aspecto ela vai se dar no cenário prático, né? Essas são as recomendações que eu dou para os nossos amigos e nossas amigas de casa, para que possa se inteirar, conhecer o assunto. Não se deixem levar por uma onda, seja de esquerda ou seja de direita. Criem o seu pensamento lógico e crítico a partir das informações que vocês tiverem o acesso. E quando não tiverem, procurem quem tem. Muito bem, doutor Renato, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no jornal. Prazer. Semana que vem a gente está de volta, vamos manter sigilo no assunto que a gente vai tratar, para manter aí a curiosidade, mas é sempre bom estar aqui com os seus conselhos, seus ensinamentos. Seja bem-vindo. Prazer. Muito bem, nosso jornal Prêmio News fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua preferência de sempre. Temos as próximas edições às 13 horas e também às 20. Fique conosco na Rede Prêmio TV, sempre feita para você. Até mais.